nessa casa de trabalho, de oração e de estudo. Antes de anunciar o nosso palestrante, eu vou dar um recadinho para vocês. Nós estamos com a campanha de pizza, né? Vocês já viram, aqui tem um quadrinho, lá no fundo também tem outro quadrinho. A pizza é R$35. E todo esse trabalho de arrecadação de fundos é revertido para a casa, é revertido para a nossa obra, né? Parece que essa obra não tem mais fim. Nós começamos aqui, agora deu infiltração de água lá, vocês viram que nós estamos quebrando lá o fundo, né? Para refazer todo o encanamento da água fluvial, porque estava infiltrando no alicerce do prédio do fundo. E o nosso único recurso é a colaboração dos participantes da casa, né? Por isso nós convidamos, né? Quem puder ficar sócio da casa, quem puder comprar as pizzas, né? Outra vez foi o Rondelli. São assim que a gente consegue fundos para a casa. E todos nós, trabalhadores desta casa, nós somos voluntários. Não tem ninguém na casa que recebe um centavo pelo trabalho que exercemos aqui. Então, todos aqui trabalham voluntariamente. Isso aí é importante dizer, porque às vezes a pessoa pensa, tem alguém que é empregado da casa. Não, não tem. Toda a diretoria, todo o conselho, todos os trabalhadores, nós somos voluntários e nós trabalhamos por amor, tentamos cumprir o que está no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Dar um pouco de nós para que os outros possam ser beneficiados. Porque nós sabemos que quando nós doamos alguma coisa para os outros, o maior beneficiado será o doador, porque ele recebe, né? Tudo de bom ou tudo de ruim que nós plantamos, nós teremos que colher. Então vamos plantar coisas boas para colher coisas boas. Hoje nós teremos o prazer de ter o nosso irmão Aloísio. É um trabalhador da casa, então nós agradecemos, Aloísio, essa oportunidade que você tem para vir aqui e falar sobre o capítulo 8º do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele vai abordar alguns assuntos, mas o mais importante que eu estava conversando com ele é o pecado por pensamento. Aí eu falei, quem não peca por pensamento? Né? É a nossa evolução, ainda nós não somos espíritos evoluídos, né? Mas nós temos que procurar a perfeição. E o Aloísio vai abordar esse tema, né, tão importante, né, o nosso despertar, que nós devemos sempre pensar coisas boas. Que aí os bons espíritos nos aproximam, né? Nos sustentam. É como se fosse uma alimentação, né? Eles nos trazem coisas boas. Então, Aloísio, com você, fica à vontade, que os bons espíritos o orientem e nos oriente também para que nós possamos receber todas essas informações maravilhosas que eu tenho certeza que Ele nos trará para que possamos utilizá-las no nosso dia a dia. Porque a beleza do Evangelho é essa, é tomarmos conhecimento e colocar em prática no nosso dia a dia. Assim, nós iniciamos essa parte do nosso trabalho dizendo ou orando a oração que o próprio Cristo nos ensinou.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja, Pai, o vosso nome, e venha a nós o vosso reino, e que seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre, Pai. Perdoa as nossas ofensas, à medida que nós vamos também perdoando aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas ajuda-nos, Pai, a nos libertar de todo mal, principalmente aquele mal que nós convivemos com ele. Que assim seja, Pai, que assim seja. Aloysio, fica à vontade. Boa tarde a todos. Que a paz do amado Mestre Jesus possa nos envolver nesta tarde e que nós possamos levar esta paz em todos os lugares que estivermos. O Domingos esclareceu com muita propriedade o tema do capítulo 8º. O capítulo 8º é um capítulo muito rico de ensinamentos. É uma das bem-aventuranças. Bem-aventurados aqueles que têm puro coração. Assim começa. E o que é uma bem-aventurança? Bem-aventurança é uma felicidade. Então, felicidade àqueles que trazem um coração puro. E trazer um coração puro, conversávamos também agora há pouco com o nosso querido Ari, ele estava relembrando a manhã de domingo, quando as crianças desceram para o passe. Que alegria, no comentário do Ari, o recebimento das crianças para o passe. Toda casa espírita que se preza, ela tem que, por obrigação, oferecer a evangelização infantil. E que nós temos aqui a nossa querida Marta, que faz um trabalho maravilhoso de acolhimento das crianças na evangelização infantil. Não só durante o domingo, mas também em outros horários. E como é importante trazermos as crianças. E vejam que em uma passagem, logo no começo desta passagem do Evangelho, naquela reunião de pessoas, chegaram assim várias crianças que os pais levavam para que Jesus a tocasse. E naquele momento os discípulos começaram a afastar as crianças, ao que Jesus interrompeu e disse: deixai que venham a mim as criancinhas, e não as impeçais, porque delas é o reino dos céus. Porque o reino dos céus é daqueles que assim se assemelham, ou seja, que traz o coração puro, sem mácula, sem preconceito, sem qualquer discriminação. E quando nós escolhemos dentre essa gama enorme do Evangelho de Jesus, no capítulo 8º, a questão do pecado por pensamento. E a gente pode analisar que todos os nossos males ou as nossas boas ações originam primeiramente nos nossos pensamentos. Porque é de lá que originam primeiramente a nossa fala e depois, muitas vezes, a nossa ação. Então, vigiar o nosso pensamento, ele é fundamental, porque quando chega um pensamento, nós devemos analisar, e a pergunta 459 do Livro dos Espíritos é muito clara e precisa. Kardec faz a seguinte indagação: interferem os espíritos em nossa vida? E a resposta simples, pontual e objetiva: muito mais do que podeis imaginar. Podemos dizer que, no mais das vezes, são eles que vos dirigem. Então vejam como a responsabilidade de vigiarmos os nossos pensamentos é muito grande, pois de acordo com o que pensamos, vamos atrair ao nosso lado espíritos bons ou não tão bons. Tem um ditado popular que diz assim: dize-me com quem andas, eu direi quem és. Para nós que somos profitentes da doutrina espírita, nós podemos dizer assim: dize-me o que pensas, o que falas e o que fazes, que eu direi quem te acompanha. Então as nossas companhias espirituais serão proporcionais ao nosso pensamento, sobretudo, pois, embora muitas vezes nós não prestemos atenção, os nossos pensamentos, e às vezes você está quietinho na sua casa,
você tinha uma programação de vir à casa espírita, aí a pessoa fala, aí você recebe um pensamento e fala assim: ah, não vai não, hoje está muito frio. Ah, não vai não, está muito calor. Vai aproveitar o seu fim de semana. Então a gente precisa tomar cuidado com esses pensamentos, porque muitas vezes não são nossos. Podemos estar recebendo uma interferência de algum irmãozinho menos feliz que quer que a gente não progrida. Isso vale não só para a atividade na casa espírita, mas nos propósitos da vida material. Quantas pessoas às vezes falam assim: ah, hoje eu vou fazer uma caminhada. Aí fala assim: ah, não, vai não, está muito quente, está fazendo muito frio. Então a gente precisa tomar cuidado com os nossos pensamentos, que, como eu estava dizendo, nem sempre são nossos. Por isso que a vigilância antes mesmo da oração. Porque de nada adianta eu vir à casa espírita, tomar o passe, tomar a água frutificada, fazer o evangelho no lar, se eu não modifico a minha atitude e o meu comportamento. Como eu estava dizendo, o nosso pensamento é lá que se originam todos os males. E quando a gente faz essa colocação, outro dia estávamos conversando numa live que a gente faz um projeto, e aí a gente estava dizendo justamente numa questão em relação aos nossos pensamentos, que se nós pudéssemos exteriorizar o nosso pensamento, de plano a gente já teria a condição de réu primário. Porque às vezes a gente não faz, e graças a Deus que a gente não age com o mal, mas às vezes a gente acaba falando, e aí já passou pelo segundo crivo, que é da fala. Mas muitos ainda não têm coragem nem de fazer e nem de falar, mas pensa. Algumas situações no nosso dia a dia, quando alguém no trânsito te dá uma fechada, você às vezes não xinga mais a pessoa, você já conseguiu conter a tua fala, mas o teu pensamento já foi longe, desejando para aquele irmão que ele encontre não um anjo de guarda pelo caminho, mas talvez uma outra coisa não tão boa. Então cuidado com os nossos pensamentos. E no Evangelho de Jesus há uma colocação muito importante, que existe alguns dentre nós que já não mais pensam no mal, não mais vibram no mal. Outros tantos, e aí a gente se inclui, esperamos que a gente esteja pelo menos nessa fase, que a gente até consegue pensar no mal, mas a gente consegue reagir e não deixar que o mal se exteriorize, seja pela nossa fala, seja pela nossa ação. Mas há outros então, infelizmente, que ainda, além de pensar no mal, professam o mal e agem no mal. Esses irmãos, infelizmente, ainda estão muito distantes do amor do Evangelho pregado por Jesus. Então é como importante nós vigiarmos os nossos pensamentos a partir do momento que eu pego a lição do Evangelho e começo a colocar em prática. Quando eu coloco o Evangelho em prática, é o momento da minha reflexão e ação. Pois conhecer o Evangelho de cor salteado é muito bom. Conhecereis a verdade vos libertará, assim como recomendou Jesus. Agora, a grande dificuldade que nós temos, me coloco na condição de nós, porque a gente não é porque estamos aqui falando que já conseguimos superar todas essas mazelas que ainda trazemos dentro de nós. Mas, a partir do momento que eu vou falando, 1, 2, 3, 4, N vezes, aquilo acaba interiorizando e faz parte da minha reflexão. Então é importante sim ouvirmos várias e diversas vezes o Evangelho, várias e diversas vezes ouvirmos as recomendações de Jesus, para que a gente consiga colocar em prática, pois só a prática do bem é que vai fazer a nossa transformação espiritual. De nada adianta a gente aqui colocar como uma passagem do Evangelho, vir a reunião, vir às bodas, mas não estarmos trajando o traje nupcial. O que é esse traje nupcial? A pureza de coração, a leveza de alma, é não desejar mal a ninguém, não trazer sentimento de inveja, de ódio, de maledicência, para quem quer que seja.
e agradecermos sobremaneira pela bênção da vida, agradecermos a oportunidade de aqui estarmos. Quantos e quantos irmãos não têm essa possibilidade, seja do conhecimento, seja por qualquer situação adversa? Então, vigiar o nosso pensamento, cuidar, é fundamental para que a gente consiga progredir, e este progresso se faz de maneira gradual e progressiva. Nós não vamos nos transformar em espíritos puros da noite para o dia. Vamos errar muitas e muitas vezes ainda, pois faz parte da natureza humana. Mas quando a gente erra sem intenção de errar, a gente entra no processo de aprendizagem. Infelizmente, irmãos, ainda existem que ainda erram deliberadamente, sabendo que é errado, e persistem no erro. Mas um dia eles certamente também serão acordados e receberão um novo direcionamento de vida, pois estamos todos nessa jornada evolutiva, nesse caminho de crescimento espiritual que tão é importante para todos nós. Nós viemos aqui sim a esta casa em busca de um socorro, de um lenitivo. Participamos das atividades, recebemos toda a orientação. Agora, de nada adianta eu vir à casa espírita, tomar todas as recomendações e chegar lá fora desejar mal para alguém, trazer um sentimento não menos digno em relação ao outro. Então, vigiar o pensamento. Eu lembro de uma situação muito particular que um primo meu costumava dizer, que às vezes ele estava em casa e de repente vinha um pensamento que não era muito bom. Ele imaginava como se fosse uma página de um livro, e como se virasse a página e passava assim, que vem o próximo. E às vezes não vinha um pensamento tão bom, e ele continuava na sua insistência, virando a página mental, dizendo que vem o próximo, até que vinha um bom pensamento. E quantas vezes nós estamos atormentados por algum pensamento que não é muito bom, a prece e a oração é fundamental. Acerena o teu coração, entre em sintonia, recolhe no íntimo do teu quarto, faça uma prece sincera a Deus, nosso Pai. Rogue aos bons amigos, aos nossos anjos de guarda, que possam nos tirar daquela situação que com certeza nós vamos receber. A oração é um poderoso elixir que vai tirar todas essas mazelas que ainda trazemos dentro do nosso coração. Amigos queridos, agradeço imensamente a oportunidade de refletirmos a respeito desta mensagem do Evangelho de Jesus. E para não nos alongar, gostaria de convidar então a todos para, unidos num só pensamento, num só coração, elevarmos até Deus nosso Pai as nossas preces, rogando a Jesus, o nosso divino pastor, que possa abençoar a cada um de nós que aqui nos encontramos, abençoar os nossos lares, os nossos familiares, os nossos entes queridos, aquelas pessoas que estão em nossos pensamentos, que nos pediram preces, que estão com os nomes gravados no caderno de prece e vibração, para aquelas pessoas que perambulam pelas ruas sem um teto, irmãos abandonados em asilos, orfanatos, prisões, enfim, Mestre, onde houver uma dor, onde houver uma lágrima, que a sua mão amiga ampare esses corações queridos e que possam receber cada um deles de acordo com a necessidade. E agradecidos que somos, dizemos ainda a prece que o nosso Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra, nos céus e em toda parte. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, à medida que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações. Livra-nos de todos os males, pois teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. E que assim seja, Senhor. Que assim seja. Nós temos também o sorteio dos livros. Cristina, até que número foi? Até o 36. Até o número 36. Então nós vamos falar 4 números.
número 4, 12, 25 e o 36. Uma boa tarde a todos, que Jesus nos abençoe agora e sempre.